Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é, diga eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2024. A unção de Josué está sobre mim e eu creio nisso. Amém? Sentem-se por gentileza, graças a Deus. Diga aos discípulos e a Pedro: olha, o que Deus tem colocado muito no meu coração e tem me levado a trabalhar nas reuniões com os líderes. Eu falo isso aqui constantemente nos programas. Eu percebo, eu me lembro do dia que o Senhor me disse sobre resgate e restituição. Então, eu percebo que o Senhor tem trabalhado para levar pessoas a recuperarem o ano delas, a se reposicionarem, a se alinharem com Ele e recuperarem o ano. Essa palavra ela é muito interessante, você só encontra esse trecho no livro de Marcos. Marcos é aquele, alguns estudiosos acreditam que inclusive ele era aquele que, quando Jesus foi preso, saiu correndo, fugindo, enrolado num lençol. Mas ele é aquele que acabou sendo um motivo de uma divisão, de uma discordância entre Paulo e Barnabé. Marcos tinha abandonado o ministério, Paulo, naquele momento, não julgou que era prudente trazê-lo de volta. Barnabé pensou de forma diferente, e foi onde, por conta dessa discordância, eles se afastaram. Eles estavam juntos ministerialmente, se afastaram. Barnabé carregou Marcos com ele. O que parece é que Barnabé, que foi essa peça importante, foi ele que trouxe Paulo, puxou Paulo para o ministério. Ele foi uma peça importante em influenciar pessoas. Ele foi muito importante na vida de Paulo. Ele influenciou muito bem e ajudou Paulo nesse processo inicial. Ambos foram separados no mesmo dia pelo Espírito Santo. E me parece que ele foi um influenciador na vida de Marcos para que Marcos se reposicionasse de maneira que veio a escrever o Evangelho de Marcos. Marcos ficou muito com Pedro. O que parece no Evangelho de Marcos é que Pedro meio que ditou para ele e ele escreveu. E tem um pedaço pequeno que só tem no livro de Marcos, que faz toda a diferença na vida da gente. Faz toda a diferença. Porque você ouvir o seu nome ser citado, quando parece que tudo acabou, tudo já foi encerrado. Porque se você olhar a história de Pedro, o que ele fez não foi inferior ao que Judas fez. Com a diferença que Pedro era faminto pelo Senhor. Ainda não sabia alinhar as coisas, estava cheio dele mesmo, mas ele estava faminto por Deus, ele tinha uma fome por Jesus.
e Judas não. Também Pedro se arrependeu. Judas teve remorso, preferiu tirar a vida do que se arrepender. Então você vai ver o que aconteceu com Pedro. Pedro estava em todas. Né? Você vê um orgulho, um egoísmo, ele era autocentrado, vaidoso. Acredita-se que a personalidade dele ele seria um sanguíneo. Então ele era impulsivo, precipitado, falava demais. Parece que muitas vezes ele não pensava para falar. Mas foi esse Pedro que, quando viveu aquela decepção da pesca, disse, por causa da sua, que emprestou o barco para Jesus, e por causa da sua palavra eu vou. E quando ele vive aquele milagre, que ele chega perto de Jesus, ele se afasta e fala, se afasta de mim, eu sou um homem pecador. Ele viu a santidade do Senhor. E naquele momento, ele conseguiu enxergar a disparidade, o quanto ele era um pecador. Mas ele não era um religioso, era. Um praticante da lei, era. Ele era um praticante da lei. Mas aí está o problema, tudo que ele conhecia era a lei. Ele ainda não entendia de relacionamento. Ele entendia de lei, de uma coisa mecânica, fria, de rituais, daquele negócio de que você está fazendo isso, então está certo, mas não era uma coisa viva dentro dele. Uma comunhão, um relacionamento, um conhecimento íntimo, revelado. Ele precisava passar por isso. Por um esvaziamento. E às vezes você pode ficar muitos anos dentro da igreja e ainda não ter se esvaziado. E é por isso que muitas vezes você acaba negando o Senhor com as suas ações, com as suas atitudes, porque você botou na cabeça de que você está praticando isso, que você conhece isso, que, né, você está fazendo isso e isso. Mas ainda você não foi queimado. Não mudou aqui dentro. Não existe um rompimento interno. Agora, Pedro foi esse, dentre todos, que, quando Jesus pergunta, o que o povo está dizendo a meu respeito? Quem eles dizem que eu sou? E cada um foi dizendo o que estavam ouvindo, né? E Pedro levanta com aquela convicção e ele fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus fica encantado com aquilo e fala, não foi carne nem sangue que te revelou isso, foi o próprio Pai. Em cima disso, dessa revelação de que eu sou o Cristo, dessa pedra que é Jesus, eu vou levantar minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E o que ligarem aqui na terra vai ser ligado no céu, o que desligarem aqui vai ser desligado no céu. Agora, pouco tempo ali, algumas, talvez horas, não sei, se é que deu isso, nós já encontramos Jesus repreendendo Satanás da vida de Pedro. Porque quando Jesus começa a dizer o que ele ia passar, o que ele ia viver, talvez Pedro tem várias
vários motivos aí, talvez, né? Um deles, que se Jesus fosse, ele também ia ter que passar, então eu não quero. Ou tentou mostrar que ele se importava muito com o Senhor. Ou estava ainda tão cheio das coisas desse mundo, que foi o que o Senhor falou. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas de homens. Né? Você ainda está muito cheio de você. Você não entende os propósitos de Deus ainda. E Jesus, quando ele fala, não, o Senhor não pode ir à cruz, não, o Senhor diz, para trás de mim, Satanás. Porque muitas vezes aqueles conselhos que vêm com a ideia de te proteger, de que eu me importo com você, mas que está impedindo a pessoa de enfrentamentos onde ela vai poder cumprir com o propósito dela e com o destino dela, porque sem o propósito não tem um destino cumprido de jeito nenhum. Eu preciso me colocar no meu propósito para cumprir com o meu destino. E o propósito de Jesus era esse, nos resgatar. E às vezes os conselhos, as ideias que chegam, são essas. Não, você, que está muito em alta, né? Você não precisa disso, você não precisa daquilo, não precisa passar por isso, não precisa passar por aquilo. É demais, isso não é importante. E as pessoas vão se privando de coisas maiores porque elas não querem enfrentar. Porque elas têm medo, porque elas fogem dos problemas, elas fogem das dores. Né? Elas não querem enfrentar as dores. E Pedro olhou aquilo como um grande problema. Não, o senhor não fala isso. Né? De ir à cruz? Não. De jeito nenhum. Olha só. Só que esse mesmo Pedro também foi aquele que, quando Jesus faz um discurso forte, um monte de discípulos foram embora. E aí ele olha para os 12 e pergunta, vocês também querem ir? E ele fala, deixa claro que o discurso, que a palavra era forte, mas não tem para onde ir, Senhor. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Então você vê que ele ainda estava cheio dele, mas existia uma fome. Pouco antes o Senhor falou, olha, Pedro, Satanás pediu para se andar com você. Mas eu intercedi por você. Talvez Pedro naquele momento não entendeu. Por quê? Porque quando você ainda está muito cheio de você, você acredita em mentiras a respeito de você. E você vai ter que ter algumas experiências dramáticas para realmente descobrir quem é você. Porque vai sair quem é você, é na pressão. Então você vê que o Pedro estava lá na discussão de quem era o maior. Pedro foi o que se levantou e disse para Jesus, o Senhor disse, hoje todos vocês vão me abandonar. Eu te abandonar? Nunca. Eu posso ser preso, eu posso morrer, eu morro pelo Senhor. Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar 3. Eu? Você vê que ele não conhecia nada sobre ele. Muito pouco, na verdade. Ele conhecia muito pouco sobre ele. E algumas pessoas, elas não conhecem, elas conhecem muito pouco sobre elas.
Elas acham que elas são uma coisa que elas não são. Elas têm uma visão delas mesmas equivocada. Totalmente equivocada. E aí elas falam, eu sou assim, porque eu amo, porque eu faço tudo, porque a obra é tudo para mim, porque o reino é tudo para mim, porque eu respeito isso, porque eu amo aquilo, porque eu não sei o quê. Só que quando elas são pressionadas, o que sai não é aquilo. Não, eu amo a Deus, Deus é tudo para mim. Quando elas são pressionadas, o que sai não é esse amor, essa resiliência, essa determinação, essa fidelidade. E foi exatamente o que aconteceu. Então, olha aqui, ó, quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Sabe o que eu gosto? É que elas compraram, elas investiram dinheiro no Senhor. E antes e depois. Porque elas foram investidoras do ministério de Jesus, antes e depois. Você vê elas comprando especiarias para levar para ungir o corpo de Jesus. E no primeiro dia da semana, domingo, bem cedo, ao nascer do sol, o sol estava nascendo, elas se dirigiram ao sepulcro. E elas nem sabiam como é que elas iam tocar no corpo dele, porque elas ainda perguntam, quem vai remover para nós a pedra da entrada do sepulcro? Quem é que vai remover? Quer dizer, elas sabiam que não havia essa possibilidade, mas elas ainda assim, a vontade, a fome era tão grande pelo Senhor, que elas se dispuseram a isso. Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Já tiveram um susto ali, né? Uma surpresa. Entrando no sepulcro, elas entraram, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Elas assustaram com o que elas viram. Era o sobrenatural ali em toda parte. Porque quem é que vê o sobrenatural? Quem se propõe. Quem se entrega. Quem anda. Muito mais do que os demais. Elas no primeiro dia, depois de terem comprado as especiarias, elas levantam cedo e vão em busca de Jesus. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno. Ele foi crucificado, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Ele não está aqui. É como se ele lembrasse, ele não disse que ressuscitaria? Pois é, ele ressuscitou, ele não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. E aí, ele solta essa palavra. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Ele poderia ter falado sobre João, aquele que era comprometido, que estava sempre ali no peito do Senhor. Tomé, o que era tão necessitado, porque tinha atitudes incrédulas. Mas ele falou o nome de Pedro. Porque Pedro estava devastado.
pela culpa, pela condenação, porque ele acreditava, eu acredito que a maior decepção de Pedro é aquela decepção com você mesmo, de você ter acreditado numa mentira sobre você uma vida inteira. Você tinha uma visão de você mesmo, que vem e ela é derrubada. Pedro acreditava que ele era uma pessoa que ele não era. Que ele tinha uma coragem que ele não tinha. Que ele tinha uma força que ele não tinha. Porque Pedro, quando Jesus foi preso, você vai ver que a primeira pessoa que o questionou foi uma serva, uma criada. Não era Pilatos, Herodes, Caifás. Não. Algum soldado romano, não. Foi alguém que não tinha poder de fazer nada contra ele. E ele simplesmente, foi a primeira coisa que ele fez, foi negar. Ele negou o Senhor. E à medida que ele foi negando o Senhor e o negou 3 vezes, que foi quando a Bíblia fala que o Senhor olhou bem diretamente nos olhos dele, que eu penso que talvez dentro dele, depois de uma loucura daquela, a esperança dele era que o Senhor não soubesse daquilo, e aí ele olha e vê Jesus olhando para ele, e sabe que Jesus sabia bem e já tinha alertado, e foi quando ele lembrou do que o Senhor falou com ele, olha, antes que o galo cante 2, você vai me negar 3. Ele começou a chorar, ele ficou devastado. Porque ali ele viu quem era o Pedro. Um cara fraco, covarde, orgulhoso. Um sujeito cheio de si mesmo, cheio de muita religião. Um sujeito que acreditava ser uma coisa que ele não era. Um sujeito que se via de uma maneira que, na verdade, ele estava longe de ser. Ele não era. Ele achava que ele era corajoso, forte, comprometido, que ele amava o Senhor. Tanto que quando o Senhor ressuscita, que encontra eles lá na praia, que foi a segunda pesca, que o Senhor vai ter aquela conversa com ele, e ele pergunta 3 vezes se ele o ama, ali ele mostrou a verdade, ele foi sincero, né? Ele deixou claro que ele amava o Senhor, mas com um amor fraternal, não com esse amor capaz de morrer por ele. Ali ele deixou claro, não, eu não sou capaz de morrer. Não, a verdade é que eu estou longe disso. Então aqui, isso foi a grande virada da vida de Pedro. O resgate de Pedro, a recuperação de Pedro. Porque quando Jesus fala o nome dele, Jesus estava dizendo, eu não desisti, eu não abri mão, não acabou, porque para Pedro tinha acabado. E Jesus está dizendo, não acabou. Não acabou. O meu projeto continua de pé, a obra com você continua de pé. O que eu prometi a você continua. Basta você crer nisso. Vão e digam os discípulos dele a Pedro. Ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão como ele disse. Está vendo?
O que ele disse só está sendo repetido. Esse é o problema de muita gente. Tem palavras que só têm sido repetidas. Deus já disse. E simplesmente as pessoas dão, quando elas se deparam com algo difícil, elas esquecem o que foi dito. Elas simplesmente esquecem. Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali, à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: você também é um deles. Homem, não sou eu, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. De novo ele negou. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro: certamente você é um deles, você é galileu. Ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço o homem de quem vocês estão falando. E logo o galo cantou pela 2ª vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3. E se pôs a chorar. Mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Então Jesus lhes disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia, igual o anjo falou. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Jesus respondeu: asseguro que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Todo mundo foi na mesma linha. Todo mundo fugiu, todo mundo correu. Pedro negou 3 vezes. E quando Jesus olhou para ele, fixamente nos seus olhos, aquilo destruiu. O mestre já ferido, imagina Jesus, ferido, machucado, tinha estado com eles amorosamente por 3 anos. Dormiram juntos, comeram, viram a glória de Deus como nunca. E agora, em poucas horas, pouquíssimo tempo após Jesus ser preso, ele estava negando o Senhor. Negou ele 3 vezes. Quando uma pessoa não tem essa palavra viva dentro dela, a palavra não entrou de forma revelada, ela nega. Não está lá dentro.
ela é capaz de dizer muita coisa. Eu amo a Deus, Deus é tudo na minha vida, Deus é isso, Deus é aquilo, só que na prática, ela está negando o Senhor em pequenas coisas, em grandes coisas, por pouca coisa. Ela nega o Senhor. Ela nega o Senhor na faculdade, nega o Senhor no trabalho, nega o Senhor na academia, nega o Senhor no trânsito, nega o Senhor num jantar, nega o Senhor num encontro com familiares, com amigos. Ela nega o Senhor. Ela nega o Senhor, muitas vezes, quando ela está sozinha. E o Espírito está ali falando com ela, não abra isso, não leia isso, não ouça isso, não assista isso. Não fale com essa pessoa. Não volte a esse lugar. Ela está negando. É muito fácil negar o Senhor. É muito fácil você discursar como Pedro discursou. Ele discursou bonito, mas aquilo não era verdade para ele ainda. Ele acreditou numa mentira até ele ser provado, até ele ser testado. Mas sabe que esse teste foi fundamental na vida dele? Porque não tinha outro meio. O Pedro tinha que ser desmascarado diante dele mesmo. O Pedro tinha que ser envergonhado terrivelmente diante dele mesmo, para ele mesmo. Algumas pessoas, elas precisam ser desmascaradas para elas mesmas, as máscaras precisam cair, elas precisam ver quem elas são de verdade. Ele foi humilhado, porque ele viu essa atitude dele, foi tão miserável, foi tão humilhante, foi tão vergonhosa, que ele ficou devastado, arruinado. Ele viu o tamanho da fraqueza dele, da covardia dele, o quanto o caráter dele era fraco, o quanto facilmente ele se vendia para negar o Senhor. Ele negou o Senhor para preservar a vida dele. Você sabe qual é o problema de muita gente? Ainda estão apegados demais à sua própria vida. Quando você está apegado demais à sua vida, você vai fazer de tudo para preservá-la. Então, quando ele esteve diante de uma situação que para ele era perigosa, para preservar a sua vida, ele negou Jesus. Então, algumas pessoas, você vê que quando elas estão diante de algo, que agora é elas ou um perigo, algo que pode acontecer. Você não vê que tem pessoas que negam o Senhor constantemente nas finanças? Elas são infiéis. Elas se apresentam como muito fiéis até elas estarem numa situação onde agora são elas ou o Senhor. Ao invés de elas confiarem e honrarem a Deus, confiando na fidelidade de Deus, não, elas tentam se preservar, elas tentam segurar. E é onde elas são infiéis, nos votos, nas ofertas, os dízimos. Você vê gente que quando estão, pessoas que estão diante de alguém que elas querem impressionar, elas acabam negando o Senhor. E o que sai delas, muitas vezes, é uma miséria. Né? Aquela miséria de querer impressionar, de querer manter um vínculo com aquela pessoa, e se essa pessoa, se eu falar, se eu deixar claro a minha fé,
o meu posicionamento dentro dos meus valores e princípios, ela não vai gostar de mim, ela vai pensar mal de mim, ela não vai querer se relacionar comigo. Então você vê as pessoas negando o Senhor quando elas negam os princípios e valores do reino. Elas têm vergonha de admitir que elas acreditam em algo que não está na moda, né? Não está na moda. Ah, como que eu vou falar de virgindade num mundo como esse? Como que eu vou falar de fidelidade num mundo como esse? Como que eu vou falar de manter santo e íntegro para o casamento num mundo como esse? Ah, mas como que eu vou falar de algumas coisas, de alguns assuntos? Né? Como que eu falo de princípios, de valores fundamentados na palavra, sendo que tem tanta gente crendo diferente? Né? Como que eu vou falar que eu sou um cristão, que eu sou dizimista, que eu sou ofertante, que eu sou um frequentador assíduo? Podem me ver com maus olhos? Como que eu vou aqui, diante desses ímpios, que estão falando tantas asneiras, me firmar como um homem fiel, como uma mulher fiel ao meu cônjuge? Como que eu não vou falar desses assuntos que estão aí, na moda? Está todo mundo falando. Como que eu vou me posicionar diferente, sendo que está todo mundo caminhando para uma linha, está todo mundo falando só de um assunto? Como é que eu vou na contramão disso? E é por isso que muitos cristãos têm se tornado subcultura ao invés de ser contra a cultura. Está sim de cristão subcultura, que já se rendeu à cultura. E o que a cultura está dizendo? Que o certo é errado, que o errado é certo, que o amargo é doce, que o doce é amargo. E tem crente lá, seguindo essa linha. Indo nessa linha. Por que o pecado tem tanta voz? É por causa do pecador? Não, é por causa da igreja. O pecado tem voz por causa da igreja, porque a igreja não se posiciona no nível de calar a voz do pecado, a voz do mal. Quando a igreja, ao invés de se envolver com coisas relevantes, se envolve com coisas irrelevantes, rasteiras, é covarde, fala a língua de todo mundo, ela vira subcultura. Gente, o primeiro comunista foi Judas. Toda vez que você vê uma pessoa falar de pobre, tudo é pobre, tudo é pobre, tudo é pobre, você pode saber que a intenção dela está longe de ser o pobre. E tem gente que continua indo nessa linha. Ele define com base nesses argumentos. Porque a pessoa alimentou não sei quantos, fez tanto por isso, por aquilo. Ela é boa.
Desde quando que a igreja foi levantada? Ela também faz esse papel, mas não é o principal da igreja. O principal da igreja é pregar o evangelho de Jesus, é pregar Jesus, é Cristo, é colocar as pessoas nessa direção onde Cristo está no centro. É torná-las cristocêntricas. E óbvio que de uma pessoa cristocêntrica só vai sair o quê? Boas obras. Ela vai ajudar pessoas, ela vai amar pessoas. O trabalho da igreja, acima de tudo, é mudar a cultura. O trabalho da igreja é mudar a cultura, é mudar mentes, é conquistar almas. A alma é o centro da emoção de uma pessoa, é o centro do intelecto, emoções, vontades, sentimentos. A alma é governo, a alma está no meio entre o corpo e o espírito. E por que o espírito de muita gente tem morrido? Porque é a alma que é mais forte ao invés do espírito. Enquanto as suas vontades forem mais fortes do que a de Deus, sua forma de pensar prevalecer ao invés da de Deus. Seus sentimentos dominarem você ao invés do Espírito guiar você. Você vai ter uma vida pequena. Então, o trabalho da igreja é mudar a cultura, porque onde o evangelho chega, famílias são restauradas. Onde o evangelho chega, empresas, empresários se levantam com honestidade. Onde o evangelho chega, a cultura do reino leva mudanças, curas, libertações, abundância. Não tem como o evangelho chegar num lugar e a pessoa continuar na miséria, doente, rastejando. Não tem como. Onde o evangelho chega, o vício vai embora, a criminalidade vai embora. A resposta para tudo é Jesus Cristo, é a visão cristocêntrica, é a visão de Cristo, é o Espírito de Cristo, é a imagem de Cristo, é a mente de Cristo, é a natureza de Cristo, é você ir caminhando cada vez mais para atingir a estatura, a forma, a mentalidade, o padrão, ter o estilo de vida, a visão de Cristo, o estilo de vida baseado nos valores e princípios do reino, onde o que Deus apontou como verdade é verdade, o que é verdade bíblica, o que está na Bíblia como verdade, é verdade para mim. O que é justo na palavra de Deus, é justo para mim. O que ela aponta como certo, é o que é certo para mim. Sem esse entendimento, você enxuga gelo. Se a igreja, se o seu cristianismo não está mudando a sua própria vida, não está mudando a sua casa, não está mudando nada, é porque você não está seguindo o verdadeiro evangelho. Porque onde o evangelho de Jesus chega, as mudanças acontecem.
Porque a grande mudança acontece na minha vida. E quando eu mudo, eu não vou me vender, eu não vou me curvar, eu não vou me alinhar ou aliar nenhuma coisa nem outra a outra coisa, senão ao que eu acredito. Eu estou alinhada com ele e não com esse mundo. Eu me alio a ele e a tudo que procede dele. Eu não vou me aliar a coisas que vão contra. Então, isso demora para entrar. A coisa mais difícil que tem é mudar a cultura. O que é mais difícil? Mudar a cultura. O grande problema desse país é a cultura. O grande problema hoje dentro das igrejas é a cultura, porque ela vem se tornando subcultura. As pessoas estão cheias de crenças erradas, de modelos errados, de arquétipos equivocados. E elas ficam cegas, elas vão sendo contagiadas e elas vão seguindo. A palavra está sendo pregada, elas estão sendo treinadas para saírem e firmemente viverem a vida delas. Mas aí elas saem e elas se tornam pastosas, elas não são firmes, sólidas, mas são pastosas, gelatinosas, aquela coisa mole. Elas vão pegando. Aí uma criada, uma coisa mínima, faz com que elas traiam o Senhor. Tem gente que não é capaz de dizer não para um pacote de biscoito, para uma comida, para um filme, para um sentimento. Elas são dominadas por qualquer coisa e perguntam por que a vida está do jeito que está. São dominadas por um sentimento, por uma vontade, estou com vontade, vão lá e fazem. Ah, porque todo mundo está fazendo isso, elas vão lá, na mesma linha. Está todo mundo falando assim, elas vão. Quando eu vejo uma pessoa que poderia estar construindo a vida dela, sabe, buscando a Deus ali, construindo uma vida sólida em Deus, construindo, estando no propósito da vida dela, cumprindo com o destino dela, e ela não está. Ela está correndo atrás de algo que está na moda, ela está indo para lá e para cá, ela está tentando mais alguma coisa na vida dela, fora de Deus. Gente, esse mundo só vai ter jeito quando Jesus governar. Então, o que eu quero mostrar não é que nós vamos cruzar os braços e não vamos fazer nada. Óbvio que não. Eu estou falando que nós temos que fazer agora. Mas o foco, para onde você tem que olhar é que se a solução, que o governo perfeito vai ser o de Jesus no milênio, então o governo perfeito que virá tem que estar começando agora, comigo e com você. Se ele governa a minha vida, eu me posiciono. Minha casa se posiciona de maneira correta e íntegra, à luz da palavra de Deus. Eu estou mudando a cultura da minha casa, da minha geração, como eu estou criando meus filhos. Eu estou deixando
alguém criá-los, influenciá-los, seja na internet, algum influencer, seja na escola, ou eu estou ali cercando para formar uma nova geração? E assim, sem cessar, eu vou formando gerações alinhadas com Deus. Eu estou trabalhando a cultura do reino, a única que funciona. Qualquer outro sistema está fadado ao fracasso. Só tem um jeito de funcionar, um único jeito. O jeito de Deus, ao modo de Deus. Os homens não deram conta de nada. Tudo que o homem faz sem Deus falha. É Deus. Nós, por melhor que sejamos, falhamos. Por isso que nós precisamos de um Salvador. Por isso que é tão difícil para o ser humano admitir que ele precisa da graça. A nossa tendência é eu fiz, eu sou bom, eu consegui, olha que legal, olha que pessoa fofa que eu sou, olha que inteligente que eu sou, olha o quanto eu dou conta de tantas coisas. Nós gostamos do mérito, nós queremos o mérito. Mas quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós vemos que tudo que nós conseguimos é graça. Ele nos deu dons, talentos, graça. Por isso que para os judeus era tão difícil aceitar a graça, e é até hoje. Para quem tinha que estar o tempo todo fazendo um monte de coisas, aceitar que a salvação vinha da fé, vem da fé, vem. Não vinha, vem. De uma dependência de Deus absoluta, não há nada que eu possa fazer para ser salva. Eu tenho que crer no coração e confessar com a boca. Para ser salva, não. Obviamente que para a santificação e uma pessoa justificada, automaticamente é o que se espera, que ela agora viva em santidade, conforme ela foi salva. Você foi salvo pela fé? É pela fé que você vai viver. Da mesma maneira que nós fomos salvos, é da mesma maneira que nós vamos ter que viver a nossa vida. Dependentes da fé. Mas o Pedro ainda estava dependente dele mesmo. Ele confiava demais na sua carne. Ele tinha uma necessidade de preservar a sua vida. E foi por isso que ele quebrou a cara. É por isso que muita gente tem quebrado a cara. Porque ainda não vive por fé. Depende demais da sua carne. E ainda tenta preservar a sua vida. Enquanto você amar a sua vida mais do que a Deus, você vai continuar negando. O problema, a raiz de se negar o Senhor, como tanta gente nega, é amar demais a sua vida. Então você vai me perguntar, bicho, então eu não devo amar tanto a minha vida? Não, você deve amar a Deus acima da sua vida. Você quer algo, Deus quer, Deus vence. Você tem vontade de algo e a vontade de Deus é outra, Deus vence. E Pedro amava demais a sua vida. Pedro amava demais a sua própria vida. Pedro ainda queria preservar a sua vida. Naquele momento, não era bom estar aliado com Cristo, ter alguma coisa com Cristo. Estava todo mundo contra Cristo.
Não era uma coisa boa. E muitas vezes é exatamente isso, às vezes não é bom, né, para a pessoa, para a reputação dela, para o cargo que ela quer, para a posição que ela quer, para os amigos que ela quer ter. Ela quer algo. É porque ela quer tanto aquilo. Ela nega Jesus. Por que as pessoas negam Jesus? Para autopreservação. Amor demais à sua própria vida. Mas aqui, no momento em que para Pedro estava tudo perdido, ele estava destruído, e ele acreditou que tinha terminado para ele. E esse foi aquele momento, aquele divisor de águas, o próprio Senhor fez a risca no chão. Para o Pedro. Esse foi um momento de virada na vida do Pedro, porque para ele tinha terminado. E o Senhor disse, vão dizer aos discípulos dele e a Pedro. Pedro continua dentro, Pedro não está fora, eu continuo tendo um projeto com Pedro, o Pedro vai cumprir com o seu destino. Então, eu creio que é isso que o Espírito está dizendo para algumas pessoas. Você confiou demais na sua carne. Você quis preservar a sua vida, você deu a sua carne cedendo para as suas vontades. Você fez escolhas desalinhadas. Você perdeu tempo. Você se afastou do propósito, da verdade. Você se tornou subcultura. Mas eu não desisti de você. Eu não abri mão do meu chamado para a sua vida, do meu propósito para a sua vida. E eu estou te chamando, porque todos nós somos Pedro. Ou pelo menos fomos em algum momento. E tem os Pedros que Deus está chamando pelo nome. E está dizendo que é hora de se levantar. É hora de recomeçar, de retomar de onde você parou. E às vezes a pessoa está tão cega, tão cheia dela, que enquanto ela não sofre um baque muito grande, vergonhoso, onde ela tem que ser humilhada mesmo, para ela poder ver as suas misérias, a sua decadência, a sua fraqueza. Enquanto ela não tem vergonha das ações dela. Ela vê o quanto ela é fraca. Ela é capaz de negar o Senhor por causa de nada. Ou por causa, né? Por causa de nada, por causa de algo tão vão, tão absurdamente insignificante. Algo sem valor. Eu creio que o Senhor, Ele está falando aqui. Eu não quero que você perca o seu ano, o seu destino. Eu não quero que você continue aí no lugar em que está. Eu creio que algumas pessoas estão tentando também retomar, sem trazer para fora
coisas que precisam trazer, sabe aquela coisa de que você tenta mostrar que está tudo bem e tenta levar numa boa, não, eu recomeço aqui, eu vou fazer, mas em alguns casos, tem gente que cai naquele versículo, quem esconde as suas transgressões nunca prosperará. Então, deixa eu dizer assim, mas quem se arrepende, deixa, e arrependimento é o quê? Mudança. E no arrependimento, você não se importa mais, a grande prova que o que você está sentindo é arrependimento e não remorso, assim, o que revela o que é arrependimento e remorso é quando a reputação já não é mais tão importante. Quando a minha reputação é mais importante, ela tem tanta importância porque a minha vida ainda é muito importante, porque eu estou preservando a minha imagem. Se eu confessar isso, se eu contar, o que vão dizer? Então, eu não tenho arrependimento, não há como eu mudar dessa maneira. Quando eu vejo que uma pessoa mudou, quando ela não está nem aí para a reputação dela, para o que pensam, acham, o que vão dizer, para ela tanto faz. Ela vai, ela confessa, ela abre, sabe, ela derrama a vida dela e ela diz, eu não vou mais, não vou carregar esse peso, essa culpa, coisas escondidas, porque o que você esconde tem poder sobre você. Gente, eu já vi gente que fez muitas bobagens, mas depois veio, não, eu vou retomar, e começou a fazer tudo diferente, mas carregava algo, tinha algo escondido. Foi enxugar gelo. Foi um sacrifício para fazer. Eu me lembro de uma pessoa específica que ela chegava a participar de vários cultos num dia, para tentar cobrir aquela culpa, mas não é assim. Você não cobre nada, quem cobra é o sangue de Jesus, quando nós nos arrependemos, e quando nós nos arrependemos, nós mudamos. E agora a nossa vida, a nossa reputação não tem tanta importância mais, quanto honrar a Deus, agradar a Deus. Então, eu não me importo com o que o outro vai saber, eu me importo com o que Deus já sabe. Deus sabe, eu não posso simplesmente tentar continuar como se nada tivesse acontecido e eu não precisasse reparar. E às vezes a reparação é o confessar. E algumas pessoas dizem, não, eu não preciso disso. A grande prova que você precisa é você achar que não precisa. E você sabe por que você acha que não precisa? Porque isso demanda uma coisa chamada humildade, exposição. E o orgulhoso não quer exposição. Só que Deus se opõe aos orgulhosos e dá graça aos humildes. E o humilde é aquele que tem graça maior. E ele não quer saber com o que o outro vai pensar. Ele quer paz, ele quer estar bem com Deus, ele quer uma vida certa, uma vida limpa. Então ele vai abrir o coração dele. E ele vai dizer, olha, eu tenho coisas escondidas, eu tenho coisas ocultas que estão me atormentando. Quantas pessoas que sofriam com perseguições espirituais terríveis e só foram libertas daqueles pesadelos, daqueles tormentos, quando elas colocaram para fora, aquilo foi intensificando. Quando as pessoas que estavam tentando vencer financeiramente, e tentando, não, agora eu vou fazer tudo que eu não estava fazendo,
mas enterraram sentimentos vivos, mantiveram coisas ocultas que nunca foram reveladas e confessadas. Gente que subia no altar. Gente que subia no altar, seja para uma oração, para uma pregação, ou mesmo para atuar no louvor, com coisas escondidas. Tentando fingir, seguir a vida, o curso agora natural, eu vou seguir como se nada tivesse acontecido. E aquilo foi só o quê? Agravando, travando mais, porque pior é você tentar seguir em frente sem lidar com as coisas. Lembra da crise que tomou Israel? Já durava 3 anos. Será que alguns querem crises de 3 anos? Crises de anos. E Davi então vai perguntar a Deus: Senhor, não tem explicação uma crise dessa. Era uma crise severa, diz a Bíblia. E muitas vezes tem que ir lá perguntar e tem que trazer à luz. E aí Deus disse, foi as atitudes sanguinárias de Saul, que quebrou a aliança feita com os gibeonitas. E isso tem que ser reparado. E você vê, enquanto aquilo não foi reparado, a crise não foi embora. E ali, na morte dos descendentes de Saul, onde a concubina dele, a Rispa, ficou lá por meses, impedindo que as aves de rapina comessem os cadáveres, aquela atitude, quando chegou até Davi, mexeu tanto com ele, que fez ele lembrar que ele não tinha dado enterro de chefe de Estado, ou seja, ele não tinha feito um enterro digno do Saul e do Jonatas. E a verdade, queridos, é que para tudo na vida nós temos que fazer um enterro digno. O que eu disse? O enterro digno. Nós temos que fazer um enterro digno de coisas que nós não fizemos. É encerrar com algo, eu preciso encerrar da maneira digna, correta, ao modo de Deus. Eu não posso tentar encerrar com um negócio do meu jeito. Simplesmente eu digo, está encerrado. Muitas vezes Deus está dizendo, você não fez um enterro digno disso aqui. Você não fez um fechamento digno disso aqui. Você não fechou como você deveria fechar. E você está tentando seguir a sua vida sem fazer o enterro digno de uma situação. Nossa, mas isso é tão antigo, isso é tão velho. Pois é Bíblia. Nossa, mas essa aliança, Saul já morreu, foi enterrado há tanto tempo, quer dizer, foi levado pelos de Jabes, Gileade há tanto tempo. Pois as consequências da quebra de aliança estavam dominando a nação, e agora Davi tinha que resolver aquilo. E eu vejo que ele até demorou muito, 3 anos. Então, a minha pergunta é, você vai esperar terminar o ano? Você vai esperar mais anos para depois parar? Puxa vida, em 2024,
Em outubro, na ceia, Deus mandou a palavra. Se eu tivesse... Quantas vezes eu ouvi gente falar isso? Eu sei o dia que Deus falou comigo, mas eu não obedeci. Talvez Deus falou com você sobre coisas em determinados momentos que você passou por cima. E você sabe que você passou por cima. E foi lá e fez do seu jeito. Vai continuar fazendo? Talvez a crise que você está vivendo é algo que precisa ser reparado, confessado, admitido. É algo que precisa vir à luz. Talvez, diante de tudo isso, você está igual Davi, vendo que também tem uma falta em você. Você não fez o fechamento de um determinado ciclo, de um determinado momento da sua vida, de maneira correta e honesta. Os ciclos precisam ser fechados de forma digna. Saia sempre pela porta da frente dos lugares. Seja correto. Seja digno, honesto, íntegro em tudo que você fizer. Como você sai, é como você entra. Se você sai de forma indigna, você já está entrando de forma indigna no outro lugar. Como você sai, é como você entra. Como você termina uma coisa, é como você entra em outra. Isso é tão sério. E precisa ser visto. E tem gente que não vê. E vai passando por cima. Mas Deus não quer que percamos o nosso ano. Que joguemos nossa vida fora por causa de orgulho. Preocupação demais com a nossa vida, com a nossa reputação. Ele não nos quer tendo a oportunidade de honrá-lo, negá-lo mais uma vez. Porque não. O meu orgulho não deixa. Só que Deus se opõe aos orgulhosos. Não é palavra da Cléo, é palavra de Deus. Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Quem é que tem graça? Os humildes. Vão dizer aos discípulos dele e a Pedro, eu estou chamando Pedro de volta. Não terminou para Pedro. Então eu creio que Deus está nesta ceia dando oportunidade para pessoas retomarem suas vidas, alinharem, arrumar o que precisa ser arrumado, porque Ele quer te erguer, te promover. Ele está dizendo, ó, a promessa que eu fiz a você continua de pé, mas você precisa retomar, fazer o que é preciso. E a gente sabe o que é preciso. Vamos nos colocar em pé, a mão no coração. O altar é vida e morte, eu sempre digo. Nunca suba no altar para fazer nada com algo escondido. Não lide com as coisas espirituais sem a devida reverência. Não tente continuar a sua vida sem agarrar as oportunidades que o Espírito vem e nos dá, de arrumarmos as coisas, de alinharmos, de fazermos
aquilo que é justo e santo diante dele. Com seus olhos fechados, a gente sabe o que o Espírito está falando com a gente. Mas fato é que ele está dizendo: não acabou, não terminou, não quero que fique assim. Eu tenho com você. O que eu prometi está de pé. Eu vou fazer. Está nas suas mãos. Você pode agarrar essa oportunidade agora. E retomar de onde parou. Mudar, se arrepender, reparar, consertar. Não perca o seu ano por causa de bobagens. Não desperdice a sua vida. Em nome de Jesus. Agarre seu Senhor. Deus tem um futuro glorioso, tem promessas esperando para se cumprirem na sua vida. A mão do Senhor não está encolhida, nem os ouvidos agravados. O que Ele prometeu continua de pé. Basta darmos ouvidos e nos submetermos a Ele radicalmente. O ano não acabou. Tem muita coisa para acontecer, muita glória para ser vivida, muitos testemunhos que serão dados. Então, tudo que nós temos que fazer é nos humilhar, é nos render, é nos submeter a Ele, com consciência, com temor, com quebrantamento. Fala com Ele. A gente sabe, nós sabemos o que o Senhor está dizendo. Para onde o Espírito está lutando para nos levar. Nós sabemos. Você sabe. Você sabe no que Ele está mexendo. O que Ele está requerendo. Eu poderia chamar você aqui. Mas eu sinto no meu espírito que o Senhor está movendo o suficiente para mudanças acontecerem onde você está. Eu percebo que o Espírito atingiu o alvo. E que um quebrantamento está acontecendo. Que uma conscientização está acontecendo. E que decisões estão sendo tomadas. Deus tem coisas grandes com o seu povo. Ele nos fez promessas grandes. Então Ele não vai exigir menos do que está na sua palavra, obviamente.
tudo que Ele está apresentando é o que está na palavra. Se você entender isso hoje, tem gente sofrendo abortos, desde literais a emocionais e de projetos constantemente. Não é nem que você não engravida. Você até engravida, literalmente, materialmente falando de projetos, a coisa até dá início, mas ela não vinga. Ultimamente você tem sofrido abortos. Você já sofreu, tem pessoas aqui que sofreram abortos, literalmente. E é o que está escondido que mata esse sonho. Você vai continuar permitindo isso? Permitindo que Satanás continue matando? Porque o orgulho não deixa? O seu coração quebrantar? Mas hoje é a palavra, é o título. Diga aos discípulos e a Pedro. Deus está chamando os Pedros. Os impulsivos, os precipitados, os amantes de si mesmos, os dependentes da imagem, os preocupados demais com a reputação, aqueles que amaram demais as suas vidas e por causa disso negaram o Senhor, falharam com Ele. Mas o Senhor te fez promessas e Ele está te chamando. Levante-se, arrependa, se humilha. E você já vai ver no seu mês de outubro nascimentos gloriosos e um final de ano glorioso. Você vai contar os feitos do Senhor. Após decisões corajosas, prudentes, sábias, vão dizer aos seus discípulos e a Pedro: onde estão os Pedros? Que o Senhor está dando uma nova oportunidade de recomeçar, de retomar, de se posicionar, de viver o seu destino plenamente. Onde estão os Pedros? Fui segue agora, posso ver, pedido e me encontrou. Agora eu posso ver, eu posso ver seus olhos de amor, pra que eu possa sua vida Ele entregou, sublime graça, doce o som que salva o pecador. Segue agora, eu posso ver. Levante-se agora, com o coração quebrantado. Ele está chamando os Pedros. Vão dizer
aos seus discípulos e a Pedro, aquele que me negou, aquele que amou demais a sua vida, aquele que se acovardou, aquele que se importou demais com a sua reputação. Vão dizer a ele: ele está dentro, eu estou chamando por ele. Volte, Pedro, venha, Pedro, eu te fiz promessa. Não acabou para você. Tem um novo portão aberto que te dá uma nova oportunidade para viver resgate e restituição, para viver o melhor final de ano da sua vida. Você que está aqui, você que está na igreja virtual, vamos, humilha, se arrependa, peça ajuda, derrama o seu coração, porque Deus está fazendo uma obra aqui. É dia de recuperar o que está perdido. É dia de resgate e restituição. É dia de retomar a vida. Eu posso ver seus olhos de amor, pra que eu possa viver sua vida. Ele entregou. Agora eu posso. Espírito Santo, eu oro para que essa palavra tenha atingido o propósito e um quebrantamento profundo tenha tomado todos os corações. Arrependimento, quebrantamento, sensibilidade à sua voz, um espírito humilde, que possa guiar cada vida e que cada um esteja, Senhor, passando por esse portal incrível de recomeço, que nos dá esperança, que nos recoloca no caminho do nosso destino, que nos ajuda a viver uma grande vida e a cumprir com o seu propósito para a nossa vida. Eu oro para que vidas tenham se levantado, animadas, esperançosas, cheias de ânimo e coragem, decididas a se curvar diante do Senhor como nunca, que um quebrantamento profundo esteja tomando conta da igreja, nesta ceia de outubro. Estamos, Senhor, há poucos meses de terminar esse ano, e o Senhor é tão amoroso que o Senhor vem e diz: ei, eu abro um portal para você, eu te dou uma oportunidade, eu vou te ajudar, eu estou aqui, não continue, eu não quero você onde está, da maneira que está, chega de coisas ocultas, chega de viver a vida que está vivendo, vamos retomar, eu te fiz promessas, eu vou cumpri-las. Se humilha, o segredo está aqui, Senhor. Humilhai-vos perante a potente mão do Senhor, e o Senhor exaltará. O Senhor se opõe aos orgulhosos, mas dá graça, uma graça tão grande aos humildes. E humildade, acima de tudo, é ouvir o Senhor e nos submetermos ao Senhor radicalmente. Eu oro para que todos tenham a força, a graça, o ânimo, a visão, a clareza, o entendimento, o quebrantamento. E que hoje, Senhor, que a palavra veio, é o portal aberto. E quando o portal está aberto e nós passamos, nós mudamos o rumo da nossa vida. Hoje é o dia, hoje é a hora, é agora. É quando o Senhor
quebranta os corações. Eu não posso deixar passar as oportunidades de ouvir o Senhor, de fazer aquilo que o Senhor está me chamando para fazer. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Toca, Senhor, fala, Senhor, clareia, mostra, quebranta, Senhor, que cada um esteja se levantando e passando pelo portal, com quebrantamento profundo, com temor profundo, querendo o Senhor acima de tudo. Chega de negá-lo, chega de amar a nossa própria vida mais do que o Senhor, chega de dependermos da imagem, da reputação, chega de nos importarmos com coisas vãs. O Senhor importa, sua palavra nos dá esperança, nos chama para esse lugar de honra, onde nós podemos nos curvar e nos render ao seu chamado. Sim, hoje é um dia de honra, porque o Senhor está falando o nosso nome, o Senhor está nos chamando e dizendo: venha, eu me importo, eu estou te chamando, não acabou, minha promessa continua de pé, eu vou fazer, venha, eu estou te chamando, não acabou para você, eu continuo com o mesmo projeto que determinei para a sua vida. Oh Deus, aleluia! Essa palavra nos dá esperança, ela nos cura. Eu vejo o Senhor curando corações, curando a alma que estava despedaçada. Eu vejo o Senhor arrancando culpa, condenação. Pedro estava cheio de culpa, de condenação, de medos. Ele se sentia um quebrado, um arruinado, mas o Senhor o chamou pelo nome, o Senhor o restaurou e a vida dele mudou. Eu sei que o Senhor está dando a chance de vidas serem mudadas. Eu sei que está curando destinos. Eu sei que está mudando vidas aqui hoje. Eu sei que corações humildes e quebrantados estão se levantando com temor e passando por esse portal, meu Deus. É um portal de oportunidade para nós. Eu abençoo o teu povo aqui em todo lugar. E eu sei que para muitos, aquilo que estava travado e perdido está sendo mudado hoje. E decisões tão importantes, situações tão importantes que estavam paradas, a partir das decisões que estão sendo tomadas hoje, serão liberadas e definições incríveis virão. Eu abençoo o teu povo, eu abençoo a igreja, eu abençoo todo o ministério. Eu agradeço por tudo que eu sei que o Senhor está fazendo. Louvado seja o teu nome. Isso me edifica profundamente. Eu estou grata e só tenho que te honrar por tanto bem, por tanto amor. Eu vejo o amor do Senhor sendo derramado aqui no nosso meio. Obrigada, Senhor. Continue falando, continue tocando, continue se movendo para a honra e a glória do teu nome. Incrível, Senhor. Incrível, incrível, incrível. Sabe, eu poderia deixar... Mas antes de eu ler sobre a ceia, eu preciso dizer, não há, hoje, não tem nada que me presenteia mais do que quando eu vejo a mudança das pessoas, as transformações. E ontem eu vendo, porque eu assisti o culto das mulheres, eu
Por um momento, de verdade, eu acreditei que não ia... Eu perdi a esperança de ver mudanças, especialmente na Ana Paula. Muitas coisas precisaram acontecer porque não entrava. Então, quando eu vi o culto ontem, eu refleti tanto, eu agradeci a Deus. E a minha oração é para que não só ela continue crescendo com toda a família, mas que eu possa ver outros resultados assim. Ela foi esse Pedro também. Precisou perder, precisou passar por coisas para poder ver quem ela realmente era. E eu vi ali Deus fazer uma obra, estou vendo Deus fazer. Como eu trabalho com almas, se há de convir que quando eu não consigo atingir o propósito, que é a mudança de uma pessoa, é isso que me frustra. Porque o meu trabalho é conquistar a sua alma, é mudar a sua mente, é colocar a cultura do reino dentro de você. Então, quando eu não atinjo esse propósito, que é o propósito da minha vida, obviamente, isso acaba soando como uma derrota. Então, veja que Pedro ficou 3 anos com Jesus. E quando ele foi testado, o que saiu foi algo vergonhoso. E às vezes uma pessoa está ali realizando algo, e muitas vezes o que está saindo é algo vergonhoso. Mas quando você vê aquela restauração e aquele resultado, você olha e diz assim, muita coisa demora, mas acontece. Os Pedros se rendem, eles chegam. Então, ontem eu vi a restauração de um Pedro. Eu agradeci a Deus, porque essas são as alegrias da minha vida. Ver as vidas restauradas, levantadas, cumprindo com o seu propósito, com o seu destino, crescendo, impactando outras pessoas, porque esse é o reino de Deus. É para isso que nós estamos aqui. Ana Paula, ela chegou num ponto que ela provocou uma destituição. Por conta do óbvio. Se você não lida com as coisas, uma conduta permitida é uma conduta ensinada. E às vezes, todos os meios são insuficientes. E às vezes algo mais forte precisa acontecer para que um choque. Então, ver essa restauração, eu sei que trouxe alegria para o reino, para o meu coração, e tem abençoado pessoas. Ela deu um testemunho importante ontem, e eu penso que é importante eu validá-la. Então, eu estou validando, que é uma forma de honrar e validar, para mostrar a você
Que às vezes não é porque uma pessoa não foi tão longe, ela pode ter ido longe e ser obrigada a levar um tombo enorme para acordar e retomar a vida dela. E ainda poder dar muitos frutos para o reino. De uma outra maneira, ela não daria os frutos que está dando. E a minha oração e desejo é que ela continue debaixo do sangue, produzindo esses frutos que estão trazendo alegria para o reino e para o meu coração. Você pode ter um Pedro, mas se você crer que Deus pode levantá-lo, Deus vai levantá-lo. Você pode ser esse Pedro. Mas se você crer que hoje Deus está te dando uma nova oportunidade, você agarrá-la. Você cumprirá com seu destino, produzirá frutos, impactará muitas pessoas para a glória de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação. É o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida. E Ele te ama.